Fala, meu nobre, tranquilo? No meio de uma tempestade, um puta vento, baita nublado, muita chuva, o que você faria numa situação dessa? Ia entrar pra casa? Ia se abrigar? Pois é, eu vou fazer um review do novo Blackview A55. Um celular gigantesco com quase 6.6 polegadas que custa apenas R$550. Miau. Ei você, parado, as tripas ou like? Um dos dois você vai ter que deixar. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Se liga só na trovoada, irmão. Olha só onde tá a caixa do celular. Atenção, o microfone a seguir destruiu todo o meu áudio. A destruição dos seus tímpanos não é minha culpa. Pois é, péssima situação pra fazer vídeo de um celular, não? Mas o vídeo de hoje é um vídeo bem complexo e bem interessante. Afinal, você gostaria de ter um celular com 6.6 polegadas, com uma bateria de 4.780 mAh, pagando só R$550? Não sei se você sabe, mas o país tá em crise. E hoje em dia não importa muito o que você compre, sempre passa de R$1.000. Esse é o caso do Blackview A55. E cara, além do danado vir numa caixa bem bonita, ele acompanha uma case TPU com proteção pro relevo das câmeras, acompanha um carregador pífio de apenas 5 watts, que demora 2 fucking horas para carregar os 4.780 mAh, acompanha o cabo de dados na pré-histórica saída micro USB, sim, essa coisa antiga aqui, mas que por R$550 a gente até sabe o motivo. Porém, irmão, infelizmente, muita coisa importante foi deixada de lado para conseguir manter esses R$550. Comparando com o C20 Pro, que foi o primeiro que eu fiz vídeo aqui, você acha um software de câmera anos-luz superior no C20 Pro do que no A55, sendo que o C20 Pro tem até suporte ao HDR+, coisa que o A55, infelizmente, só sonha. Teste de gravação dos míseros 8 megapixels do Blackview A55. Aparentemente, o foco é bem interessante. Eu boto o objeto aqui perto da lente, o objeto foca. Eu sei que parece algo tão inútil, porque todo celular com câmera era para ter um foco minimamente usável, né? Mas hoje em dia o foco é bem lento. E bom, aparentemente dá para ver o azul do céu. Esses celulares chineses, na maioria das vezes, estoura tudo. Para 8 megapixels, aparentemente tá ok. Porém, a questão mais horrível, na minha opinião, não é nem a câmera em si, e sim esse microfone. Esse áudio é muito ruim, cara, muito ruim. Você vê que a câmera consegue focar umas paradas assim a 2 centímetros da lente. Só que o microfone, você fica com dor de cabeça de ouvir, tá ligado? Ó, eu vou dar um exemplo. Esse é o meu dedo. Obviamente não vai focar no autofoco assim, porque tá muito perto. Mas se eu chegar bem próximo de uma parada dessa assim e tentar focar, curiosamente essa câmera foca. A distância focal dela é tipo muito boa, dá pra você fazer uns macro absurdo. Porém, o microfone é uma porcaria. E apesar de ser muito triste falar isso pra você, tudo isso é culpa da própria Blackview, já que o C20 Pro é uma parceria com a Oscal, e o A55 foi feito pela própria Blackview. Tanto que o C20 Pro roda o Android Go, e o A55 roda a DualOS baseado no Android 11.0. Toda essa carona bonita de iPhone 13 Pro Max é perdida quando você tira a tampa, dando um aspecto bem feio de réplica de iPhone. A única diferença em relação ao C20 Pro é que a bateria desse daqui não é removível, principalmente pelo fato que ela tem 4.780 mAh, que simplesmente é bateria para 12 horas de tela na maior facilidade. Logo em cima da bateria você tem as informações do e-mail, do modelo e da cor do seu dispositivo, e debaixo dessa tampa você tem acesso ao SIM card número 1, SIM card número 2 e ao seu cartão de memória. E justamente na tentativa de oferecer uma experiência melhorzinha em relação ao C20 Pro, o aparelho vem com 3 GB de memória RAM. Os caras melhoraram as câmeras, melhoraram a memória RAM, melhoraram o software geral do dispositivo, mas botaram uma parada aqui tão séria que torna esse aparelho completamente inutilizável, infelizmente. Eu sei que ele é barato, isso e aquilo, mas esse ponto aqui, em pleno 2022, faz qualquer pessoa querer fugir desse celular. Afinal, a gente tá falando de um celular com 3 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. 16, cara. E o pior, dos 16, você tem apenas 7.50 livres. Simplesmente não dá pra usar. Eu não instalei quase nada, eu vou provar pra vocês. Eu tenho 16 aplicativos
aplicativos instalados no celular e eu tô com apenas 7% de memória livre, 560 MB. O que eu vou falar? O C20 Pro com 32 GB. Por que não botou 32 GB aqui também, pelo amor de Deus? Porque em relação aos 1 GB de memória RAM a mais que eles botaram aqui, o aplicativo Cold Room, ele meio que congela os seus aplicativos. Ou seja, os aplicativos que ficam aqui nesse aplicativo, eles não são abertos, eles não gastam memória RAM. Eles podiam ter mantido em 2 GB de memória RAM e ter botado os 32 GB igual o C20 Pro, mas eles optaram por não fazer isso e tornaram o celular completamente inutilizável. A velocidade sistêmica é boa, o celular não fica travando, a bateria dura, mas com 16 GB de memória, eu só consigo recomendar isso daqui no máximo para minha mãe. Um ponto bem interessante desse celular é em relação à distância focal da lente dele. Ele usa uma câmera da Sony, uma IMX319, que simplesmente com qualquer aplicativo de ajuste de foco, você consegue fazer fotos macro sem uma câmera específica para isso. Olha só os detalhes a menos de 2 centímetros da lente, sem uma câmera macro, sem uma câmera ultra-wide, apenas com a câmera principal. E uma parada bem estranha é que para fazer essa foto macro, eu usei o manual câmera da Google Play Store. O aplicativo de câmera padrão também tem o modo Pro, só que a distância focal do modo Pro não é tão boa quanto o aplicativo da Google Play Store. Estranho. A tela de 6.6 polegadas IPS Plus tem uma qualidade bem maneira. É uma tela HD Plus, entretanto ela não tem cores lavadas. Você consegue ter uma reprodução muito fiel das cores no seu celular, sem ver os objetos granulando com uma facilidade na sua tela. Isso é muito bom. Já em relação ao processador dele, a gente tem aqui uma velharia de 2018. Você já conheceu o Redmi 6 ou Redmi 6A? Era um celular que rodava o MediaTek A22. E adivinha, esse celular roda o mesmo A22, com 4 núcleos de 1.8 GHz, com a pré-histórica PowerVR GE8300. Aquele C20 Pro que eu mostrei aqui há um tempinho atrás bate esse A55 com folga. Afinal, ao invés de 4 núcleos Cortex A53, o Unisoc do C20 Pro tem 8 núcleos Cortex A55. Ao invés de uma PowerVR GE8300, aquele Unisoc tinha uma PowerVR GE8322. Então, basicamente, você ganha na sua câmera frontal de 5 megapixels, você ganha na sua tela, você ganha em bateria, você ganha com 1 GB a mais de memória RAM, mas você perde na câmera traseira, você perde no software geral e você perde no hardware do aparelho. O A55 é um celular bem mais ou menos. Ele não vai ser maravilhoso, ele não é tudo o que você precisa, entretanto, ele é o que algumas pessoas podem pagar, se é que você me entende. Ele tem uma interface com ícones proprietários e, sinceramente, eu gostei muito dessa do OS, principalmente pelo Cold Room congelando os aplicativos e não gastando tanta memória RAM. Um fato interessante é que, mesmo tendo o MediaTek antigo, ele não costuma pegar fogo. Porém, você tem que entender que esse tipo de celular não é um celular para jogar. E se você experimentar, forçar o mínimo possível essa PowerVR GE8300, provavelmente você vai sofrer com superaquecimento. Então, basicamente, no geral, é um aparelho perfeito para idoso, perfeito para alguém que tá com pouco dinheiro, só R$500. É um aparelho para alguém que só quer assistir YouTube, ver o Instagram e responder no WhatsApp ou no Telegram. Se você é mais exigente, o A55 não vai te ajudar, principalmente pelo fato que ele ainda usa a pré-histórica micro USB. Imagina ter um celular com micro USB em 2022. Pois é, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para alguém. E fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.